o dia do Senhor 16 do nosso Catecismo de Heidelberg, ainda tratando da morte de Cristo, ele nos fala aqui na pergunta e resposta 41, a partir da nossa confissão do credo apostólico, que nós cremos que ele padeceu, foi crucificado, morto e sepultado. E a pergunta é 41, por que ele foi sepultado? A resposta diz: o seu sepultamento testifica que ele realmente morreu. Amados irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo, diante da realidade da morte e do sepultamento do próprio Cristo, todos nós aqui somos chamados a lembrar de que um dia também haveremos de morrer e sermos sepultados, se Cristo não retornar antes. Somos lembrados, irmãos, a partir da morte e do sepultamento do próprio Filho de Deus, de que haverá também para nós um último dia, uma última hora, uma última batida do nosso coração. Não importa se tenhamos 5 anos, 50 anos ou até 100 anos de idade. O fato é que todos nós haveremos de enfrentar aquela verdade que a Bíblia diz: aos homens está ordenado morrerem uma vez. Tu és pó e ao pó tornarás. Meus irmãos, essa é uma realidade dura, humilhante, que nós devemos encarar. Mas encarar com uma certa esperança por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Perceba que o próprio Senhor, ao se tornar um homem, ao se encarnar e vir a este mundo, cumprir a missão que o Pai lhe deu, entregar a sua vida por nós, ele abraçou todo o sofrimento, ele bebeu cada gota do cálice da ira de Deus, para garantir a nossa salvação. Então, meus amados, da manjedoura, na verdade, desde a sua concepção no ventre da sua mãe, e até o sepulcro, nós temos ali o estágio da humilhação de Cristo, para trazer a nossa redenção. Nós confessamos isto num dos credos ecumênicos da Igreja de Cristo, em todos os séculos, o credo apostólico. Nós cremos que ele padeceu, foi crucificado, morto e sepultado. E o sepultamento de Jesus, que é narrado aqui em alguns detalhes pelo apóstolo João, ele foi o último estágio na humilhação do Filho de Deus. E também aconteceu para se cumprir as Escrituras. Porque o apóstolo Paulo, fazendo um resumo do Evangelho, lá no início da sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz que Jesus foi sepultado de acordo com as Escrituras. E quando você lê a profecia mais clara que tem acerca do sofrimento do Messias e do seu sacrifício, da sua morte, faz menção à sua sepultura, no Isaías 53. Com ele esteve na sepultura, está escrito lá em Isaías 53. Então é uma realidade, é um acontecimento, é um fato histórico fundamentado na Bíblia. E que aconteceu de fato, irmãos, para testificar que Jesus morreu, para comprovar que ele realmente havia sido morto, e que ele foi sepultado num sepulcro. Porque havia muitas teorias na época, como que se o corpo dele foi roubado para negar a ressurreição. Ele, de fato, morreu e foi sepultado. O sepultamento, ele serve para testificar a realidade da morte. Você sabe disso, e você talvez tenha passado por essa experiência dolorosa de ter que ir a um cemitério para enterrar um ente querido. É uma sensação dolorosa, difícil. É você querendo encarar uma realidade, é você encarando uma realidade dura.
Às vezes você fica como se ainda não tivesse caído a ficha, que aquela pessoa amada se foi, e só quando o corpo chega, ou quando esse corpo, quando a areia começa a cair em cima desse corpo, o pó da terra, é que você realmente encara a dura realidade da morte. E Jesus passou, irmãos, por isso, voluntariamente. Ele se deixou ser levado para a cruz, e da cruz ele foi conduzido ao sepulcro. Isso aponta não só para a testificação da sua morte, mas também, irmãos, para a ira de Deus contra o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. E o fato dele ter sepultado é que ele está debaixo da ira de Deus. Nós cantamos há pouco o Salmo 90, e Moisés, ele diz claramente naquele salmo que Deus reduz o homem ao pó, que nós somos consumidos pela ira de Deus, pelo furor dele, conturbados, por causa das nossas iniquidades e dos nossos pecados. Nós estamos sujeitos à morte e à confirmação dela através do sepultamento. Jesus enfrentou isso. Jesus tomou sobre si a maldição do pecado que envolvia a morte. Tu és pó e ao pó tornarás. E ele foi ao sepulcro não por si mesmo, mas por nós. O sepultamento dele não é apenas uma evidência, uma expressão real de que ele realmente havia falecido, mas ele está ali cumprindo o seu papel de mediador, carregando sobre si a nossa culpa no madeiro e, consequentemente, sendo colocado num túmulo. Perceba, irmãos, que aqueles dois discípulos de Jesus, chamados José de Arimateia e Nicodemos, homens que creram em Cristo, homens que tinham posses, que tinham recursos, que faziam parte da alta sociedade, dos líderes religiosos, e por isso que João vai dizer que eles estavam seguindo a Cristo, ainda que ocultamente até aquele momento. Mas perceba que agora esses dois homens, mesmo sem perceber a profundidade do ato que eles estavam realizando, eles se apresentam a Pilatos para solicitar o corpo de Jesus e oferecer ao Senhor um sepultamento digno e honroso. Essa era a perspectiva deles. No entanto, irmãos, o sepultamento em si, que é uma confirmação da morte, é algo que expressa a desonra, é algo que expressa a desonra que trouxemos a Deus por causa dos nossos pecados. Porém, estes homens, mesmo sem perceber que estavam realizando uma grande ação, e que o medo foi superado pelo amor que eles tiveram pelo Senhor, porque eles estão fazendo agora a luz do dia claramente, eles procuram Pilatos, colocando a vida deles em risco, sem se importar com o que os seus colegas do Sinédrio iriam pensar sobre eles. Eles se apresentam, solicitam o corpo, preparam esse corpo e o põem num túmulo que pertencia a José de Arimateia. Um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido posto, num determinado jardim. Então, esse sepultamento de Jesus, além de ser um fato histórico que testificou a realidade da sua morte, é um aspecto da obra mediadora de Cristo por nós. Ele realmente foi morto. Isso é fato. Já tinha sido comprovado na cruz, quando ele teve o seu lado perfurado. Mas isso foi testificado também quando José e Nicodemos o colocaram no sepulcro. Mas é mais do que isso, irmãos. O sepultamento de Jesus é um aspecto da sua obra mediadora, da sua obra como aquele que veio para ser o substituto do seu povo. Então, ele foi colocado na sepultura.
não somente o corpo dele foi carregado à sepultura, mas também com ele os nossos pecados foram sepultados. Ele foi colocado numa sepultura, irmãos, ele desceu ao pó da terra, para logo depois, pelo poder de Deus, expressar a sua vitória sobre a morte. Vitória esta não para si mesmo, mas em favor do seu povo. Então o sepultamento não apenas testifica que Jesus morreu, mas testifica que ele é o mediador do seu povo, que ele é aquele que em cada palavra proferida, em cada obra realizada, em cada evento ao qual ele se submeteu, ele estava fazendo por nós. Desde ser concebido no ventre de Maria, ser batizado no rio por João Batista, e carregar o madeiro e ser sacrificado nele, e ser sepultado num túmulo, ressurgir dos mortos, subir aos céus e assentar-se à destra do Pai, tudo isso ele não fez por si mesmo, ele fez por nós, como nosso mediador, como nosso substituto. Por isso ele enfrenta a morte e o seu corpo é sepultado, porque ele está suportando a ira de Deus por nós e em nosso lugar. O sepultamento fez parte do juízo de Deus, irmãos, sobre Cristo, não porque ele merecia, mas porque ele estava assumindo a nossa culpa no nosso lugar. O sepultamento revela que a morte é o salário do pecado, que Deus está castigando o pecado do homem. O sepultamento expressa que nós perdemos o direito de existir, que nós, por causa do nosso pecado, voltaremos ao pó, do qual nós somos formados por Deus. Então, quando Deus sepulta o seu Filho, ele o faz como nosso substituto, como aquele que foi não só ao madeiro, mas para o túmulo por nós e em nosso favor. A sepultura, irmãos, é uma realidade, como eu disse há pouco, humilhante. Perceba, quando uma pessoa é sepultada, ela mostra que ela não vai levar nada consigo. Quando uma pessoa é sepultada, significa que nada do que ela tem, as suas posses, seus recursos, seus talentos, seus amigos, sua fama, seu poder, sua reputação, tudo isso fica para trás. De forma repentina e completa, essa pessoa perde tudo, ela deixa tudo para trás. Até o seu próprio nome jaz no esquecimento depois de algum tempo. Essa é a realidade solene, séria, que um sepultamento simboliza. A nossa fragilidade, o nosso pecado, e de que nada podemos fazer para evitar esse acontecimento. O túmulo evidencia que não há um retorno. O túmulo diz que não há como voltar a este mundo. Na morte, o nosso corpo ele começa a se dissolver, a se corromper, e quando ele é colocado numa sepultura, é para ele voltar ao pó da terra do qual ele foi formado. Não há nada que possamos fazer contra isso. Mas não há motivo para o desespero, porque, irmãos, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confissão é que Jesus também foi sepultado por nós. Ele foi cortado também da terra dos viventes. Ele desceu ao pó da terra por nós.
para satisfazer a justiça de Deus e para garantir a nossa redenção. Por isso que a confissão vai dizer que mesmo que você morra fisicamente, mesmo que você desça ao túmulo, isso agora tem um novo significado em Cristo. A morte do crente, ela agora significa uma passagem para a vida eterna. Para o ímpio é desesperador. Para aquele que morre sem Cristo, para aquele que é sepultado sem o Senhor como o seu Salvador, isso é doloroso. Mas para você que desce ao túmulo em Cristo, o seu corpo também pode até se tornar pó, mas este corpo haverá de ser ressurreto pelo poder de Cristo no seu retorno glorioso, porque ele desceu ao sepulcro por nós, em nosso favor. O nosso corpo pode ser, como diz o apóstolo Paulo, semeado em desonra e fraqueza, mas ele será ressuscitado e transformado em um corpo glorioso. Jesus falou isso, a semente precisa morrer para produzir muito fruto. Ele estava se referindo ao seu corpo. E por isso que Paulo vai dizer que ele é a primícia dos que dormem. Então, irmãos, por causa da nossa união com Cristo, o sepulcro não é mais o final da nossa história. Não é o ponto final da nossa existência, mas é apenas uma garantia de que vamos estar com o Senhor, corpo e alma. É claro que a alma estará com Ele assim que a pessoa falece, fecha os olhos para esta vida, mas o corpo também será redimido no dia glorioso da volta do Senhor. Então, cada passo da obra de Cristo, até o seu sepultamento, fez parte da sua humilhação, fez parte da satisfação da justiça de Deus, do carregar sobre si a nossa culpa, para nos trazer redenção. Por isso que acredito que eram os puritanos que costumavam dizer que o dia do sepultamento de um crente é um dia mais feliz do que o do seu nascimento, porque significa a esperança de partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Significa que o seu corpo realmente ele vai se tornar um pó, mas ele vai ser restituído poderosamente pelo poder do Senhor. É a esperança do crente, é a esperança da igreja de Cristo. É interessante que quando você olha para o sepultamento de Jesus, talvez você pense, não há muita coisa que a gente possa aprender com isso. O mais importante é a sua própria morte, é a sua ressurreição. Mas, amados, olhe os detalhes que permearam ali o sepultamento de Cristo. Em cada detalhe há alguma lição, algum ensinamento para nós. Ele não foi morto e sepultado apenas, ele não foi sepultado apenas para testificar que ele realmente morreu, mas, como eu disse, para cumprir a sua obra como mediador. Veja, ele foi sepultado num túmulo de outra pessoa. Afinal de contas, no seu estado de humilhação, a Bíblia diz que o Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a cabeça. Ele não tinha nenhuma casa para si mesmo. Imagine se ele ia ter um plano funerário. Nem existia na época, mas ele não tinha nem uma casa para morar, muito menos um local para ser sepultado, um local próprio. José de Arimateia tinha esse local, que era um sepulcro novo, um sepulcro que estava no jardim. Então perceba aqui, irmãos, o simbolismo que está por trás disso. Ele foi sepultado no túmulo de outro homem.
para significar que ele foi sepultado por outros homens, em favor de outros homens. De modo que agora o nosso túmulo, a nossa sepultura é um lugar santificado, no sentido de que em Cristo nós estamos salvos, também do poder e da realidade da morte. Mas ele foi colocado também num túmulo novo, diz o texto lá de João. Ou seja, um túmulo onde jamais alguém havia sido colocado antes, para simbolizar que ele renova todas as coisas. Para simbolizar, irmãos, que ele agora faz com que o túmulo de um crente tenha agora uma nova realidade. Não é mais aquele lugar que decreta o final da nossa existência sem nenhuma esperança. Mas agora é um lugar de descanso. Agora é uma passagem para a vida eterna. Ele foi sepultado no jardim. Não sei se vocês perceberam esse detalhe também. A humilhação dele, o último estágio da sua humilhação se deu no jardim. Começando ali no Getsêmani e depois tendo o seu corpo sepultado no jardim de José de Arimateia. Isso nos leva a lembrar também de outro jardim, o Jardim do Éden. Meus irmãos, percebam, não existe lugar melhor para meditar na realidade, na fragilidade da vida humana, senão diante da realidade da morte. Quando você está no velório, quando você está diante de um túmulo, é o melhor lugar para meditar na realidade da vida. Por isso que Eclesiastes fala que é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa, para você refletir. E se existe um sepultamento que nos chama à reflexão profunda da nossa queda, da tragédia do pecado e da morte, é o sepultamento de Cristo. Ali no Jardim do Éden, nós nos afastamos de Deus com os nossos pecados. Fechamos a porta do paraíso para nós mesmos. E agora Cristo abre essa porta para nós, também no jardim, quando ele se deixa ser sepultado ali. Simbolicamente, é um sinal de que ele está carregando consigo todos os nossos pecados para a sepultura, e não somente o corpo dele. Isso é um privilégio para o crente, para você que crê no Evangelho de Cristo. Mas eu não sei se você lembra, também há um outro ensino que o sepultamento de Jesus traz para nós, quando ele aponta para Jonas, no Antigo Testamento. Os judeus queriam algum sinal de que ele era o Messias, e ele disse, o sinal já foi dado. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, apontando para Cristo, especificamente o seu sepultamento, quando ele diz que o Filho do Homem vai ficar no coração da terra durante 3 dias. Ele estava falando desse momento, em que o seu corpo esteve no estado de corrupção, no reino da morte, entre a sua morte na sexta-feira e a sua ressurreição no domingo seguinte. Quando Jonas, irmãos, foi jogado do barco para o mar, por causa que ele foi reconhecido como culpado, diante daquela tempestade que Deus trouxe sobre aquele barco, aquele mar naquele momento, diz que a fúria se acalma quando Jonas é lançado no coração da terra, no ventre, nas águas do mar e no ventre do peixe. É exatamente o que Deus faz quando Jesus é lançado no coração da terra, no sepulcro. O mar da ira de Deus se acalmou.
A obra foi consumada. O castigo que esteve sobre ele agora garante a nossa paz, a nossa paz. Então, são simbolismos que você pode ver no sepultamento de Cristo. E aqui, irmãos, está o chamado do Evangelho, do sepulcro de Jesus. Quando ele concluiu a obra que o Pai lhe deu para fazer, quando se passou o tempo de que ele esteve ali numa condição de morte, separado, o corpo da sua alma, do seu espírito, o que é que Deus faz? O Senhor envia anjos para anunciar a ressurreição do Filho de Deus. Os anjos chamam os discípulos até o sepulcro, não para acender velas para Jesus, não para tornar aquele ali um local de idolatria, como é feito até hoje. Inclusive, hoje mesmo, as pessoas estavam lá nesse local, e alguns até usando como ato de idolatria, pelo simbolismo do lugar, não é? Mas para que os anjos levaram os discípulos até o sepulcro de José? Venham e vejam o lugar onde o Senhor jazia, aonde ele estava, não aonde ele está. Ou em outras palavras, venham e vejam o túmulo vazio. Irmãos, ele foi sepultado segundo a Escritura. Mas também Paulo diz, ele foi ressuscitado conforme as Escrituras. E foi o que nós cantamos lá no início, aliás, o que nós lemos lá no início, no Salmo 16, que o Pai não deixará a alma do seu Filho na morte, e nem que o seu santo veja a corrupção. Ele ressurgiu, ele foi morto, sepultado e ressurgiu para garantir a nossa vitória, a nossa redenção. Então hoje o sepulcro de Jesus, ele deve ser proclamado como lugar vazio. Venham e vejam o sepulcro vazio. Venham e vejam não mais um Cristo morto, derrotado, humilhado, mas um Cristo vivo, vitorioso e vencedor. Um Cristo que desceu ao reino da morte, mas venceu o pecado, a morte, Satanás, a sepultura, por você e por mim. Venham e vejam que Cristo fez também do sepulcro de vocês, do meu sepulcro, um lugar de repouso, um lugar santificado, onde o nosso corpo vai aguardar a ressurreição final. A sepultura está vazia, significa que a nossa também estará um dia, porque ele vem para julgar vivos e mortos, e ele vem para trazer, para dar a nós um corpo glorioso, como o apóstolo João vai dizer na sua carta, que nós teremos um corpo semelhante ao dele. Venha e veja, a pedra foi removida para todo mundo ver, que a morte foi tragada pela vitória, que o sepulcro não é mais o lugar do nosso destino final, mas uma passagem para a eternidade com Cristo. Essa palavra também serve para aqueles que não são convertidos, para aqueles que ainda não abraçaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse Cristo que vive, ele virá em glória, com poder, nas nuvens, com todos os seus anjos para julgar a vivos e mortos. E se você não se encontrar unido a Cristo pela fé, no dia do seu retorno, ou se você partir desta vida na incredulidade, fora de Cristo, não restará nada para você,
a não ser juízo, condenação. O seu corpo vai estar no sepulcro e até será ressuscitado, não para a vida, mas para o juízo. Por isso que você tem que ouvir essa mensagem, o anjo dizendo a você: venha e contemple o sepulcro do Senhor vazio. E confesse a Ele os seus pecados. Clame pela sua misericórdia. Porque esse Jesus glorioso, à direita do Pai, Ele continua com o mesmo coração compassivo e misericordioso. Ele continua como sendo aquele Deus que não tem prazer na morte de um pecador, mas em que este se arrependa dos seus maus caminhos e busque a vida somente nele. Por isso, Isaías vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Hoje é o dia da salvação. Se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureça o coração de vocês. Porque aquele que nele crê, a Bíblia diz, aliás, o próprio Cristo diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, ainda que desça ao túmulo, viverá para sempre. Essa é a promessa, essa é a esperança para você, crente. O evangelho do túmulo esvaziado de Cristo, onde a sua vitória foi também testificada, não somente a sua humilhação, pelo fato do seu corpo ser colocado lá, mas a sua vitória foi testificada, quando ele foi depois visto, não só pelos 12, mas por mais de 500 discípulos, com o seu corpo glorificado, ressuscitado. E esse é o destino, esse é o caminho nosso, de todos vocês que vivem pela fé no Filho de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que possamos nós, neste dia, refletir no Evangelho, na boa notícia do túmulo vazio de Jesus Cristo, do seu sepultamento como a obra mediadora em nosso favor. Que Deus nos abençoe. Amém.